E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desvendar os segredos da persuasão com um dos maiores filósofos de todos os tempos, o mestre da retórica, Aristóteles. É isso aí. Vamos explorar a obra retórica de Aristóteles e ver como seus ensinamentos ainda são super relevantes no mundo de hoje. Tipo, como usar a retórica para bombar nas redes sociais, mandar bem naquela apresentação ou até convencer o crush a sair com você. Exatamente. A retórica é a arte de comunicar de forma eficaz, de persuadir, de levar as pessoas a pensarem e agirem de determinada maneira. E Aristóteles era um mestre nisso. Mas ele não era só um filósofo barbudo lá da Grécia Antiga. O que ele tem a ver com o nosso mundo moderno? Ah, ele tem tudo a ver. As ideias de Aristóteles sobre persuasão, lógica e argumentação continuam influenciando a gente até hoje, mesmo que a gente nem perceba. Interessante. Mas por que ele era tão importante assim? Tipo, qual era a grande sacada do Aristóteles? Bom, para começar, ele não via a retórica como um dom divino ou um truque de mágico. Para ele, a retórica era uma arte, uma técnica que podia ser aprendida e aperfeiçoada por qualquer pessoa. Então quer dizer que até eu posso me tornar um mestre da persuasão. Me inscreve no curso. Claro. E o legal é que Aristóteles sistematizou a retórica. Ele organizou tudo em elementos, princípios, métodos. Ele queria que as pessoas pudessem aprender a arte da persuasão de forma estruturada, sabe? Tipo um manual de instruções para convencer qualquer um. Mais ou menos isso. Ele desvendou os mecanismos da persuasão, mostrando como a gente usa a lógica, a emoção e a própria imagem para influenciar as pessoas. Falando em influenciar, ele também falava da retórica como a contraparte da dialética. Que história é essa? Parece treta entre filósofos. Calma, não é bem uma briga. A dialética e a retórica são como duas ferramentas diferentes para construir argumentos. A dialética é mais usada em debates entre especialistas, tipo um grupo de cientistas discutindo uma nova teoria. Ah, entendi. Tipo um debate mais cabeça, né? E a retórica seria o quê? A retórica era a arte de persuadir um público amplo, levando em conta as emoções, os valores e as crenças das pessoas. Tipo quando você quer convencer a galera a votar num candidato, comprar um produto ou apoiar uma causa. Isso aí. E Aristóteles defendia que a retórica era essencial para a vida em sociedade, para a democracia, para o debate público. Faz sentido. Mas e aí, qual era o segredo do Aristóteles para criar argumentos poderosos? Ele tinha alguma fórmula mágica? Ele identificou três pilares da persuasão que chamou de pistês: ethos, potos e logos. Misturando esses três elementos, você tem a receita para um discurso irresistível. Caramba, que nome chiques. Parece até mágica. Mas explica pra gente, em bom português, o que cada um significa. Começando pelo ethos, que é basicamente a sua credibilidade, seu caráter. Para convencer alguém, você precisa gerar confiança, mostrar que é uma pessoa íntegra, que sabe do que está falando. Tipo, se eu quero vender um carro, preciso mostrar pro comprador que entendo de carros e que não vou enganar ele, né? Exatamente. O ethos é a base da sua argumentação, é o que te dá autoridade para falar sobre determinado assunto. E o patos, o que significa? Tem a ver com emoção, né? Isso mesmo. O patos é o poder da emoção. Aristóteles já sabia que as emoções têm um papel fundamental na persuasão. Um discurso que consegue tocar o coração das pessoas, que desperta empatia, compaixão, medo, é muito mais poderoso do que um discurso frio e puramente racional. Então, tipo, usar a emoção para conectar com a audiência. Mas isso não é meio manipulador. Depende da forma como você usa. A emoção pode ser usada para o bem ou para o mal, como qualquer ferramenta. O importante é usar o patos de forma ética, para fortalecer seus argumentos e não para enganar as pessoas. Entendi. E o último pilar, o logos, o que significa? Logos é a força da lógica, da razão. Para construir argumentos convincentes, você precisa apresentar provas, dados, estatísticas, tudo que sustente suas afirmações de forma lógica. Então é tipo usar a cabeça, os fatos, a razão para convencer. Exatamente. O logos é a espinha dorsal do seu argumento, é o que dá solidez e coerência às suas ideias. Mas e aí, esses três pilares atuam separadamente ou juntos? É tipo escolher um ingrediente só para a receita do bolo. Na verdade, eles funcionam melhor em conjunto. Um discurso eficaz combina ethos, patos e logos, criando uma mensagem completa e irresistível. E aí, pessoal? De volta ao nosso mergulho na retórica com o mestre Aristóteles. No bloco anterior, a gente viu os três pilares da persuasão: ethos, patos e logos. É isso aí. Mas o Aristóteles não parou por aí, né? Ele foi além e identificou três tipos de discurso, cada um com suas características e objetivos. Exatamente. Ele chamou esses tipos de discurso de deliberativo, judicial e epidítico. Uau, que nomes complicados. Mas, me explica melhor, o que cada um deles significa? Tipo, quando a gente usa cada um.
Começando pelo discurso deliberativo, esse tipo de discurso era muito usado em assembleias políticas, sabe? Tipo, na Grécia Antiga, quando os cidadãos se reuniam para discutir os rumos da cidade. Isso. O objetivo do discurso deliberativo era aconselhar, persuadir a audiência a tomar uma decisão pensando no futuro. Tipo, decidir se iam construir um novo templo ou se declarar guerra a outra cidade. Exatamente. E para convencer a galera, o orador precisava usar argumentos fortes, baseados em ethos, pathos e logos, claro. Faz sentido. E o discurso judicial, como ele funcionava? Esse era usado nos tribunais para acusar ou defender alguém. O objetivo era determinar se uma ação do passado era justa ou injusta. Tipo, decidir se alguém era culpado ou inocente de um crime. Isso aí. Os advogados usavam o discurso judicial para apresentar provas, argumentos, tudo para convencer os juízes e o júri. Nossa, que responsa. E o último tipo de discurso, o epidítico, para que ele servia? O epidíctico era usado em cerimônias públicas, tipo funerais, festivais, celebrações. Ah, entendi. Era um discurso mais para celebrar ou lamentar algo, né? Exatamente. O objetivo era elogiar ou censurar alguém, celebrar um evento, uma virtude ou lamentar uma perda. Tipo aqueles discursos emocionantes em casamentos ou formaturas. Isso mesmo. O discurso epidíctico era uma forma de usar a linguagem para expressar emoções, valores, crenças e conectar com a audiência de forma mais profunda. Caramba, o Aristóteles era realmente um gênio, ele pensou em tudo. Mas além desses 3 pilares e tipos de discurso, ele tinha mais alguma carta na manga? Algum truque especial para criar argumentos imbatíveis? Claro, ele dominava várias técnicas de persuasão. Uma delas era o entimema, que é como um atalho para a lógica. Um atalho? Como assim? Imagine que você quer convencer alguém de que é importante proteger a Amazônia. Em vez de apresentar um monte de dados científicos complexos, você pode usar um entimema que se conecte com os valores da pessoa, tipo: a Amazônia é o pulmão do mundo, se ela morrer, todos nós vamos sofrer. Entendi. É tipo usar uma frase de impacto que todo mundo concorda para levar a uma conclusão. Exatamente. E o entimema funciona porque ele se baseia em premissas que já são aceitas pela audiência, mesmo que não sejam verdades absolutas. É tipo usar a lógica do senso comum para persuadir, né? Isso aí. E outra técnica poderosa que Aristóteles usava era o paradigma. Paradigma. Me explica como funciona essa técnica. O paradigma é como usar um exemplo do passado para fortalecer seu argumento. É como dizer, olha, no passado, quando aconteceu X, o resultado foi Y. Então, se fizermos X de novo, provavelmente Y vai acontecer de novo. Ah, entendi. É tipo usar uma história para ilustrar seu ponto de vista. Isso mesmo. O paradigma ajuda a tornar seus argumentos mais concretos e memoráveis, mas é preciso usar com cuidado, escolhendo exemplos relevantes e evitando falsas analogias. Nossa, quanta informação. Mas fala uma coisa, como a gente usa tudo isso na prática? É só para filósofos e políticos ou a gente usa essas técnicas no dia a dia? Aí é que tá a beleza da retórica. Ela é útil para qualquer pessoa que queira se comunicar de forma mais eficaz, seja para convencer um amigo, para negociar um aumento ou para defender suas ideias. Nossa, é verdade. A gente usa a retórica sem nem perceber. E falando em usar retórica, você mencionou antes a hipocrisis. E que exatamente? A hipocrisis é a entrega, a performance do discurso. Aristóteles sabia que não bastava ter um bom argumento. Era preciso apresentá-lo de forma convincente. A voz, a postura, o olhar, tudo isso influencia na persuasão. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho na retórica com Aristóteles. A gente já viu os pilares da persuasão, os tipos de discurso, até uns truques para construir argumentos imbatíveis. Mas me fala uma coisa, qual que é o pulo do gato para um discurso ser realmente memorável? Boa pergunta. É aí que entra a hipocrisis. Lembra que a gente falou dela no bloco anterior? Sim, você disse que era tipo a performance, a entrega do discurso, né? Isso aí. Aristóteles sabia que não bastava ter um bom argumento. Tinha que apresentar ele de forma convincente. A voz, a postura, o olhar, tudo isso influencia na hora de persuadir. Então a hipocrisia seria tipo a cereja do bolo da persuasão. Me explica melhor como ela funciona. Seria mais como a cobertura completa do bolo. A hipocrisia se envolve vários elementos. A voz, o tom, a postura, os gestos, o olhar. Tudo isso contribui para tornar um discurso mais impactante e memorável. Caramba, parece que tem todo um teatro por trás de um bom discurso. É quase isso. Aristóteles comparava o orador a um músico que precisa dominar o instrumento. E a voz é o instrumento do orador. Faz sentido, mas como a gente usa a voz para persuadir? A voz pode transmitir várias coisas. Autoridade, emoção, energia. Depende da forma como você usa. Uma voz firme e grave pode demonstrar confiança. Uma voz suave e acolhedora pode criar empatia com a audiência. Então é tipo modular a voz de acordo com a emoção que a gente quer transmitir. Interessante. E a postura, os gestos, o olhar. Como a gente usa tudo isso a nosso favor? A postura, os gestos, o olhar. Tudo isso ajuda a dar mais força ao discurso. Uma postura ereta transmite confiança, enquanto uma postura relaxada transmite acessibilidade.
Os gestos podem enfatizar pontos importantes, ilustrar ideias. E o olhar? Qual a importância dele? O olhar é fundamental. É ele que conecta o orador com a audiência. Um olhar firme e direto demonstra convicção. Um olhar acolhedor e gentil convida a audiência a se aproximar. Nossa, quanta coisa. Parece que a gente precisa ser quase um ator para dominar hipocrises. A prática e a observação são essenciais. Aristóteles recomendava observar bons oradores, prestar atenção em como eles usavam a voz, o corpo e o olhar para cativar a audiência. Aprender fazendo, errando, ajustando. Mas me fala, essa tal de hipocrisia funciona em qualquer situação. Aí que tá a beleza da hipocris. Ela te dá ferramentas para se adaptar a diferentes contextos. Num ambiente formal, você precisa ser mais cuidadoso com a postura, a linguagem, o tom de voz. Já num ambiente informal, você pode ser mais relaxado e natural. Entendi. É tipo ter várias ferramentas na caixa e usar a certa para cada situação. Exatamente. A hipocrisis te ajuda a usar a linguagem corporal e vocal de forma estratégica para comunicar sua mensagem com mais impacto. Nossa, que jornada incrível. Aprendemos tanto sobre a retórica com esse Aristóteles. Mas, para a gente fechar com chave de ouro, qual a principal lição que tiramos de tudo isso? A retórica é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. O importante é usar com responsabilidade, ética e sabedoria. Verdade. A persuasão não deve ser usada para manipular ou enganar, mas para comunicar ideias de forma clara, convincente e inspiradora. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na arte da persuasão com Mestre Aristóteles. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem. Até a próxima!